Testamento 16. Capítulo 16. Deus é dia do Espírito Santo. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Lemos até aqui. Amém. Vamos. O Senhor Jesus, Ele sempre procurou ter um discurso esclarecedor, porque quando Ele passava
pela Galileia, até por Cesareia de Filipe, e por toda a circunvizinhança da onde ele passou. Ele teve que tratar com homens de diversos níveis sociais, tanto fariseus e os próprios saduceus, que remete ao princípio desta palavra, que eram homens letrados, irmãos, capacitados em toda a lei, homens que estudavam e tinham a função, irmãos, de ensinar para o povo um código de conduta, aconselhando o povo como é que eles deveriam se comportar para que um dia pudessem alcançar o reino da glória de Deus. E também ele tinha, irmãos, até mesmo como os próprios apóstolos que ele escolheu, como Pedro, Lucas e tantos outros, que ele escolheu para ser os seus discípulos. Muitos deles eram homens indoutos, pescadores, aleluia, outros tantos, irmãos, agricultores, homens que talvez não tinham toda essa acessibilidade ao conhecimento da lei. E a palavra dele, irmãos, era necessário que ela atingisse a todos. Então ele sempre, aleluia, falava alguma coisa, e depois, quando ele percebia que aquele povo não havia compreendido, ele voltava dando uma explicação. E essa palavra se inicia, irmãos, com um despertamento a respeito do fermento dos fariseus. O que o Senhor Jesus queria dizer com que ele estava, aleluia, falando com os discípulos e com toda aquela multidão que por certo cercava? Porque os fariseus, irmãos, aleluia, perseguiam o Senhor desde quando ele inicia o seu trabalho, anunciando o reino do céu e a sua justiça. Aleluia, os fariseus o perseguiam por inveja, aleluia, perseguia ele, irmãos, aleluia, porque conseguia perceber que ele operava milagres, fazia obras, glória ao nome santo do Senhor. Então havia uma perseguição, e esse espírito tem até o dia de hoje, irmãos, a inveja.